Salve, salve, meus chai, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje a gente vai falar sobre os cuidados pré-operatórios. Então, se o seu animalzinho vai passar por uma cirurgia, vai fazer uma castração, mastectomia ou precisa de um procedimento cirúrgico por algum motivo, nesse vídeo aqui eu vou te falar cada um dos detalhes que você deve se atentar para que ele tenha um procedimento cirúrgico tranquilo e sem nenhuma intercorrência por culpa do pré-operatório. Meu nome é José Carlos, sou médico veterinário responsável pelo projeto Vet Viajante e vem comigo que eu vou te ensinar a cuidar do seu animalzinho para que ele viva muito mais tempo e com a saúde sempre 100%. E bora pro vídeo. Dos primeiros cuidados que a gente tem que ter relacionado a pré-cirúrgico. Esse todo mundo sabe, mas eu vou te explicar agora como que funciona e o porquê. Jejum. O jejum de alimento, de comida, deve ser de no mínimo 8 horas e o jejum de água de no mínimo 2 horas. Posso fazer o jejum de água e comida junto? Posso, mas não é obrigatório, tá bom? O fundamental é 8 horas de comida, 2 horas de água. O que muito aqui na clínica eu recomendo? Que a gente faça o jejum a partir das 10 horas da noite de comida. Quando acorda, tira a água do animalzinho e leva ele para a clínica. Quando chegar lá, já vai estar completando essas 2 horas de jejum de água, tá bom? Existe alguns casos específicos, tá? Mas normalmente esse jejum é feito só na clínica, de paciente que vai passar por algum procedimento que precise de jejum de 48 horas, de até 72 horas. Para esse tipo de jejum, o paciente precisa estar internado para que a gente possa manter a hidratação e manter essa nutrição dele, disponibilidade de energia e nutriente de modo intravenoso, tá bom? Por que tem que fazer o jejum? Principalmente, pessoal, alguns fármacos que é utilizado na anestesia causa vômito. Se o animalzinho vomitar durante um procedimento cirúrgico, tem o risco de ele aspirar aquele vômito e aspirar aquele vômito ou pode fechar as vias aéreas ou pode ir alimento para o pulmão. Se fecha as vias aéreas, deixa de ser um procedimento simples e passa a ser um procedimento de urgência, porque tem que abrir essas vias aéreas, tem que desobstruir. E se vai alimento para o pulmão, não vai dar muito problema naquele instante, mas depois o animal vai começar a desenvolver uma pneumonia, porque aquele alimento começa a apodrecer lá no pulmão. Então é uma coisa que fica muito grave, tanto ter que entubar um animal de urgência, como ter que tratar uma pneumonia aspirativa, e tem como prevenir só fazendo jejum. Outro cuidado que é bem fundamental, tá? Se possível, higienizar o animalzinho. Então, se é um animalzinho que tem acesso à terra, se é um animalzinho que já tem alguns dias que não toma banho, se é um animalzinho que tem um pelo longo, se possível a gente deve higienizar ele antes de ir para a cirurgia. Tem gente que me pergunta, então não pode operar se não tiver essa higienização, não tiver um banho? Pode, tá? Pode. Só que depois da cirurgia vai ser recomendado que esse animal não tome banho durante algum período para não gerar nem estresse e nem tá ali causando problema na temperatura corporal, principalmente nas próximas 24 horas. E no local da cirurgia sempre é realizado uma antisepsia pré-cirúrgica. O que é isso? A gente tira o pelo daquele local que vai operar e passa alguns produtos, igual iodo, álcool, clorexidine, limpando a região e deixando ela sem nenhum tipo de bactéria ou com o mínimo possível quantidade de bactéria para poder fazer a cirurgia. Só que lembrando que isso é local. Então, se eu vou fazer uma castração, é no local que eu faço a castração, certo? E o restante do corpo? O restante do corpo, se o tutor conseguir dar um banho antes e levar, é bacana, tá? Vale a pena fazer. Não é obrigatório, mas vale a pena fazer. Outro cuidado que é bem importante.
Na hora de levar o animalzinho, pessoal, o que for possível, tá? Tô falando o que for possível, porque a gente cuida de muito animal que é de resgate e não tem como fazer isso. Mas até onde é possível, reduzir o estresse. Então, se o seu cachorrinho é acostumado a passear de coleira, chama ele para passear, coloca a coleira, leva como se fosse um passeio para reduzir o estresse. Se você tem um gatinho, já deixa uma dica aqui, ó. Acostuma ele com a caixinha de transporte. Então, essa semana inteira, esse mês inteiro, não tem motivo nenhum para ir no veterinário. Eu vou deixar a caixinha de transporte guardada? Não. Pega a caixinha de transporte, tira a tampa da entrada e põe um pano, põe um colchãozinho lá dentro, para o seu gatinho acostumar a entrar na caixinha de transporte, ele ter a caixinha de transporte como um ambiente de segurança. Então deixa ele se acostumar com a caixinha. O dia que for levar para fazer cirurgia, você colocou ele na caixinha, ele não vai ficar estressado. Ele está acostumado já a entrar na caixinha de transporte, tá bom? É até um local de lazer para ele. Então acostuma seu animalzinho com a caixinha de transporte, acostuma ele a colocar a coleira. No dia da cirurgia isso vai reduzir estresse e é um ponto positivo na recuperação pós-cirúrgica. Ah, mas é um animal que eu resgatei, é gato que eu tive que colocar uma gatoeira porque ele são feriu. Nesses casos, pessoal, não se enquadra, tá? Não dá tempo de fazer essa adaptação. A gente chegando na clínica pode fazer uma redução do estresse no ambiente. Então o que a gente faz aqui? O animal chegou, é um animal que teve que capturar. A gente coloca ele numa sala com ar-condicionado ligado para ficar numa temperatura agradável, diminui luminosidade, deixa num ambiente que não faz muito barulho, para ele reduzir o estresse, reduzir o batimento, ficar mais tranquilo e depois a gente faz a cirurgia, tá? Continuando sobre a questão de transporte, gatinhos principalmente. No momento que descer do carro ou estiver carregando ele até a entrada da clínica, no caso dos mutirões, até a entrada do castramóvel, eu recomendo sempre que a portinha de entrada fique sempre ou vedada com um pano ou em contato com o tutor. Por quê? Esse animal pode se assustar com algo e fazer força na portinha e a portinha estourar. Então, para não correr o risco desse animal fugir, eu particularmente, sempre carrego a caixinha de transporte encostando a boca dela no meu corpo, tá fechado, mas está encostado no meu corpo e seguro o restante da caixinha. Recomendo que você faça o mesmo, porque não tem perigo do animal fugir. Por mais que ele se assuste, ele não vai ter um perigo de fuga. Então, esses são os principais cuidados: jejum, redução de estresse e o transporte de maneira adequada. Se ficar com dúvida de alguma coisa, a gente está aqui à disposição. Vou deixar aqui, ó, o link do pós-operatório. Então, se você já levou para castrar, agora você vai ter a orientação do pós-cirúrgico. E o que precisar, o Vet Viajante está aqui.